Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na graça? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não estiver tudo bem, fique tranquilo, porque afinal não existe vitória sem lutas. E por falar em lutas, em desafios, que é o tema do nosso canal, hoje nós vamos falar a respeito de uma pessoa que passou por grandes desafios por amor a Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar a respeito de Paulo, um grande homem que passou por essa terra e que deixou seu legado para nós até hoje, no qual eu aprendo muito, no qual mexe comigo muito, no qual faz com que eu reflita muito para saber se eu realmente sou cristã de verdade. Porque Paulo foi um cristão de verdade. E com ele, nós aprendemos a ser, consequentemente, cristãos de verdade. Continue assistindo esse vídeo, que eu sei que Paulo vai falar muito com você através da palavra de Deus. Então, pessoal, esses dias, eu estava lá na presença de Deus e eu abri a minha Bíblia e disse assim: Espírito Santo, revela algo novo a mim? Então, me veio no coração, medite na vida de Paulo. Aí, questionar assim, porque eu sou humana, eu disse, mas eu já conheço a história de Paulo. Aí veio de novo no meu coração, medite na história de Paulo. E sabe, segunda vez, eu não vou questionar, então eu fui lá e comecei a ler a história de Paulo, e mais do que ler a história de Paulo, eu comecei a meditar na história de Paulo. Porque, querido, conhecer a Bíblia de cabo a rabo não vai transformar a sua vida. Tá aí uma dica, nossa, gente, já podia parar o vídeo aqui, mas enfim. Fui lá e comecei a meditar na vida de Paulo. E o que aconteceu? O Espírito Santo começou a mexer em mim, porque começou a vir uma pergunta no meu coração. Eu sou cristã? Eu sou realmente cristã? Meu Deus, eu sou realmente cristã? Porque a palavra cristã significa ser parecido com Cristo. Mas enfim, existem muitos homens na Bíblia que têm um nome antes e um nome depois, como por exemplo Abrão, que depois foi chamado de Abraão, Jacó, que depois foi chamado de Israel, Simão, que depois foi chamado Pedro, e Saulo, que depois foi chamado Paulo. Por que isso? Porque existe uma transformação na vida desses homens, um antes e um depois. Então, Deus os nomeia com outro nome, apagando o passado e escrevendo uma nova história. Mas, enfim, Saulo, ele era um cara que ele perseguia a igreja cristã. Ele perseguia os cristãos. Logo no começo, como a igreja cristã foi começando a se formar, quando foi começando a se propagar o evangelho, muitas pessoas se rendiam, se batizavam e confessavam a Jesus Cristo, já começou a perseguição, porque era a ideia do inferno acabar com aquilo ali desde o começo. Só que não deu certo, graças a Deus, e por meio de homens que se renderam a Deus, como Paulo, como Saulo, que isso pôde acontecer. E depois de mais de 2000 anos o evangelho chegou em mim, graças a Deus, para você ver a responsabilidade que nós cristãos temos. Mas enfim, Saulo era um cara que perseguia os cristãos. Ele não só batia, não só prendia, como ele matava também os cristãos. Saulo esteve presente na morte de Estevão, que é um rapaz que nós vamos meditar aqui também nesse canal a respeito da vida dele. E a palavra de Deus diz que depois de terem matado Estevão apedrejado, as pessoas jogaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo. Só que logo depois já vem contando na Bíblia a respeito da conversão de Saulo para Paulo. Já estava lá Saulo no seu caminho em direção, a mais de um dos seus atentados, a mais de uma das suas perseguições, quando aconteceu o inesperado. Jesus Cristo apareceu com uma luz forte e todos eles caíram do cavalo e Saulo ficou cego. E então Jesus perguntou para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus Cristo disse: eu sou Jesus, a quem me persegues. E foi algo que, mexeu comigo, foi quando começou a trajetória de Paulo. Paulo começou a fazer o que antes as pessoas que ele perseguia faziam. Paulo começou a pregar o evangelho de forma forte e ele queria convencer as pessoas que era aliado dele antes, que matavam também as pessoas, que Jesus Cristo era real e que Jesus Cristo era o Messias que o povo de Deus tanto clamava para que ele viesse. Mas Paulo mesmo assim sofreu uma perseguição muito grande, como antes ele perseguia. Paulo foi preso, Paulo apanhou, Paulo
apanhou muito, muito, muito mesmo. E a palavra de Deus diz que, por incrível que pareça, em vez de Paulo, vamos falar assim, dele murmurar e dizer assim, mas eu me rendi a ti, eu falo do seu amor e eu tô aqui sendo preso e apanhando. Não. A palavra de Deus diz que Paulo sorria, que Paulo cantava, que Paulo salmodiava. Ele dizia assim, eu tenho a honra de sofrer por amor a Cristo. Eu sou privilegiado, eu sou privilegiado. E eu comecei a perguntar assim para o Espírito Santo o que aconteceu no coração de Paulo para que ele tivesse essa transformação e para que, como que esse homem se transformou tanto assim, Senhor Deus, que começou a ser aliado daqueles que ele perseguia. E então o Espírito Santo me revelou. A única coisa que pode transformar um homem é o amor de Deus. O amor de Deus, ele tem o poder de nos constranger à mudança. Saulo, depois Paulo, ele foi tocado por um amor de Deus muito grande, porque ele foi constrangido. Como que aquele a quem eu persigo vem até a mim e me chama pelo nome? Porque é isso que Jesus Cristo faz até hoje. Ele vai em direção daqueles que o perseguem. Ele vai em busca. E ele os convida e os chama pelo nome. A palavra de Deus diz que nunca houve, que desde os que sempre vieram até os que vão vir, Jesus Cristo chamou. Jesus Cristo chamou. Não tem aqueles que Cristo não chamou e aqueles que Cristo chamou. Ele chamou todos pelo nome. Todos tiveram ou ainda vão ter um dia em que Jesus Cristo vai chamar pelo nome. Às vezes nós cristãos queremos forçadamente converter as pessoas, falar de Deus, e às vezes a gente usa o evangelho para condenar, para apontar e para dizer que nós somos melhores do que eles. Mas não foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo usou e usa o seu amor até hoje para nos constranger à mudança. Porque a palavra de Deus diz que o único que tem poder de convencer o homem é o Espírito Santo de Deus. Por isso, vamos deixar, cristãos, de tentar levar a palavra de Deus forçadamente. Vamos orar para que o amor de Jesus Cristo vá de encontro a cada pessoa que ainda não conheceu. Esse amor os constranja à mudança. E principalmente, vamos orar e pedir para o Espírito Santo avaliar o nosso coração, para que a gente saiba se realmente nós somos convertidos e nós podemos carregar esse nome de cristãos e pedir, Espírito Santo, faça com que o amor de Jesus Cristo me constranja à mudança e me ensine a amar a Jesus Cristo como Paulo foi capaz de amar. Porque nós não sabemos amar, mas o Espírito Santo é capaz de nos ensinar. E para terminar esse vídeo, eu só queria contar uma passagem em que provou a loucura do amor de Paulo por Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura. E Paulo ele foi capaz de ser louco de amor por Jesus Cristo. O Espírito Santo mandou que Paulo fosse para Jerusalém. Só que logo depois o Espírito Santo também enviou um profeta para avisar ele que ele ia apanhar lá e talvez ele poderia morrer. E as pessoas, os próprios cristãos falaram, Paulo, não vai. E daí Paulo falou para eles assim, como assim? Eu não só estou disposto a apanhar por Jesus Cristo, mas como morrer por ele, por amor a ele. E Paulo foi em direção de Jerusalém. E chegando lá, a palavra de Deus diz que ele foi espancado por uma multidão até quase chegar à morte. Mas enfim veio os guardas e disseram que ele não poderia morrer assim e nem ser apedrejado antes de ser julgado. E então começou a acontecer várias coisas até que Paulo chegasse a Roma. E lá Paulo ficou. E ele começou a enviar cartas para as igrejas espalhadas por vários lugares. E Paulo começou a edificar a igreja através das pregações que vinham através do Espírito Santo. Querido, você quer ser um grande homem usado por Deus? Às vezes nós cristãos queremos a glória do cristianismo, mas não se esqueça que nós também temos que pegar a nossa cruz e carregar a nossa cruz como verdadeiros cristãos. Deixe as pessoas notarem que você é cristão. Não abra sua boca para dizer que você é. Deixe as pessoas verem a luz em você. E em vez de usar o Evangelho de Deus para apontar, para julgar, para dizer que você é melhor, use o Evangelho de Deus para que o amor de Jesus Cristo seja manifestado em muitos lugares e que as pessoas sejam constrangidas com o amor dele, não pelo que você fala. Em nome de Jesus, que essa palavra toque seu coração, que mexa com você como mexeu comigo. A vida de Paulo, a vida do ex-Saulo, ela é muito impactante. E se você pedir, abrir a sua Bíblia,
Lá em Atos, depois em Romanos, depois em muitos outros livros, você vai ver o quanto Paulo foi um homem usado por Deus. Medite também, deixe o Espírito Santo revelar algo a você que ele ainda não revelou a mim, que talvez vai ser revelado só a você. Deixe o Espírito Santo tocar na sua vida através da vida de Paulo. Vai lá, medite, eu sei que ele vai falar com você. Seja cheio do Espírito Santo, seja tocado por essa palavra e seja abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém?